Cultura Geral. Apoio Milton Campos, tradição e inovação para seguirmos no topo. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Hoje a gente vai discutir mais uma vez os aspectos democráticos, penais, do sistema acusatório, constitucional, democracia. É muita coisa para a gente discutir nesse programa, a gente falar um pouquinho dessa situação que a gente tem vivido ao longo do tempo, principalmente a partir de 2012, 2010, 2012 para cá. Esse desafio da nossa democracia. É sempre muito importante debater, discutir, e a gente tem feito isso aqui no Cultura Geral há esses 6 anos, tentando trazer esses aspectos da vida cotidiana e esse desafio que é manter o debate aberto sobre a política e sobre a nossa democracia e sobre o nosso sistema de justiça. Para a gente conversar sobre isso, a gente está recebendo aqui o grande Pedro Serrano, doutor Pedro Serrano, advogado, e é sempre um prazer receber pessoas como você. Pedro, seja muito bem-vindo ao Cultura Geral, aqui na Terra das Alterosas, terra que revelou grandes juristas, mas também que traz um desafio muito grande quando a gente pensa em discutir a política nacional. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Décio. Muito obrigado. Jorge, seja muito bem-vindo mais uma vez. Democracia para quem não acredita, né? E é sempre importante tratar desses assuntos também, principalmente você que traz uma obra tão pujante, tão importante para a sociedade brasileira. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, Ederson. E a alegria redobrada estar ao lado do querido Pedro Serrano, que eu tanto admiro. Professor. Pedro, eu quero começar com você. Essa é uma pergunta que eu já fiz aqui com várias pessoas, o Eros, o Ciro e tantas outras personalidades que por aqui passaram, principalmente no campo do direito, que é perguntar se a gente está vivendo um limite entre a ficção e a realidade nesses últimos 10 anos, principalmente no direito e no direito penal. Bem, o Jorge pode responder todas essas coisas muito melhor que eu, é um sujeito muito mais qualificado, né? Eu vou aqui só ajudar, né? Vamos dizer, um limite entre a ficção e a realidade. Vamos dizer da seguinte forma: os processos de interpretação do direito no Brasil, a meu ver, propositalmente, não propositalmente no sentido clássico mais comum da palavra, no sentido de que, com sentido político próprio, subverteram linguagens dotadas de sentido comum, como é a da Constituição e das leis, se apropriando privadamente do sentido dessas linguagens. Wittgenstein fala da apropriação privada de sentido, né? O que significa falar, de certa forma, levar do real para a ficção, né? Porque você cria sentido, portanto, você cria realidade. A palavra tem sentido filosófico, é um idiotismo jurídico, né? O idiota, no plano da filosofia, ele é o sujeito que formula uma proposição fora dos parâmetros gerais de sentido que essa proposição tem, fora da compreensibilidade dela, né? Fora do pacto realizado em torno do sentido mínimo que aquela proposição tem, né? Isso é o idiota no sentido filosófico, pois houve um idiotismo no plano jurídico, ou seja, juízes, aplicadores das normas, promotores, delegados, muitas vezes com a participação de advogados, passaram a se apropriar do sentido normativo de um modo a que eles foram à Constituição e às leis, não para realizar aquilo que a Constituição e as leis desejam, por caso concreto, mas para realizar sua própria vontade pessoal e encontrar fundamentos para isso. E como isso, como eu falei, tinha um destino político, ou seja, havia uma ideologia determinada que, degenerando o direito, para usar uma expressão que o Jorge gosta, que degenerando o direito o instrumentalizava, né? Esse sentido político, a meu ver, era um sentido político de extrema-direita, e que levou o sistema de justiça a, muitas vezes, nem sempre, produzir medidas de exceção no lugar de ser fonte do direito.
Então, ser muito mais fonte da exceção do que fonte do direito. E essas medidas de exceção é o que caracteriza, ao meu ver, o autoritarismo nas nossas democracias contemporâneas. É uma mudança na forma estrutural do autoritarismo, deixa de ser governos de exceção, como havia no século XX, passa a ser autoritarismo líquido nesse século XXI. E aqui na América Latina, o sistema de justiça teve um papel fundamental na produção dessas medidas de exceção, através de processos penais de exceção, etc. A gente pode ir alongando. Então, nesse sentido, sim, nós saímos do real, no sentido intersubjetivo que a palavra real tem, ou seja, do sentido que nós, comunidade, atribuímos às coisas, e fomos para uma ficção idiota, no sentido estrito da palavra idiota, no sentido filosófico da expressão idiota, né? Não no sentido comum, mas fomos para uma ficção idiota que significava a apropriação da linguagem privada, instaurando no país um poder desconstituinte, produtor de exceção. Jorge, eu queria saber onde é que a democracia entra aí. Nós já discutimos isso aqui em uma outra oportunidade, a respeito do seu livro também. Como é que a democracia transita nesse campo? Como é que como é que a sua literatura ela traz esses entendimentos não só de liquidez também, essa liquidez nas relações, mas também essa falta de concretude nas decisões e, consequentemente, a fragilização da nossa democracia, de baixa incidência, como nós traçamos aquele dia aqui no programa. Bom, vamos lá, Ederson. Eu procuro ser o mais justo possível, né, enquanto pessoa, e eu prometo que eu não vou ficar todo o nosso programa aqui rasgando elogio para o Pedro. Mas o último que eu vou fazer é que o Pedro foi o primeiro intelectual que eu me recordo a fazer uma relação entre como havia uma degeneração numa forma de aplicação do sistema de justiça penal no Brasil, né, como um projeto antipolítico, muitas vezes, e isso foi se espraiando para outras coisas. Acho que muito do que a gente tem hoje no plano executivo é produto político de uma degeneração na nossa aplicação penal. Então, eu acho que o Pedro foi o primeiro a olhar a questão do ponto de vista holístico. E o que me motivou muito a fazer toda uma pesquisa do período pós-Weimar para entender como essa instrumentalização da justiça ela vem acontecendo é algo que não é tão recente, apesar de hoje ela ter umas novas vestes. Tem um autor que eu gosto muito, Ederson, chamado Daniel Innerarity. Ele tem uma frase que eu acho muito interessante. Ele diz que a democracia hoje ela tem que temer mais seus falsos amigos que seus verdadeiros inimigos. Então, o autoritário clássico, né, as chamadas quarteladas, né, a estética mais fascista, assim, que se demonstra enquanto estética fascista, a gente tem que temer, tem que saber tratar, mas a gente enxerga com uma certa facilidade. O problema é o falso amigo da democracia. Aquele que vendeu e tem vendido ainda um discurso de moralização, de eficiência num punitivismo constante. E que a médio e longo prazo ele tem entregado uma deterioração democrática. E eu vou dizer como isso é ruim em diversos aspectos. Vou pontuar dois, depois ao longo do programa a gente pode falar mais. Isso, por exemplo, hoje joga numa opinião pública o Supremo como se diria no interior de São Paulo, o boi de piranha, quando o Supremo faz a coisa certa. O Supremo seria um órgão leniente com corruptos, o Supremo seria um tribunal complacente com uma corrupção endêmica no Brasil, justamente nos julgados em que o Supremo fez a coisa certa. Por quê? Porque se conseguiu instituir, na última década, uma avaliação da qualidade do judiciário numa perspectiva da eficiência na aplicação da sanção, venha de onde ela vier. E isso contamina as instituições, isso, a pretexto de se aplicar a lei, vai se erodindo e apodrecendo a democracia por dentro, e se demora para ver esse apodrecimento, algumas pessoas vão vendo, e a gente vê com... O Supremo, boa parte do Supremo percebeu esse apodrecimento quando chegou a ele. E veja como isso contamina a própria linguagem técnica do direito. Faz menos de um ano,
o Supremo debatia uma questão de ordem e o ministro pediu um voto vista, né? Obviamente não vou falar os nomes aqui, mas o ministro pediu um voto vista e disse, olha, me parece que essa questão penal não se resolve A, se resolve B. É a leitura conforme a Constituição. E esse ministro, quando ele apresenta essa divergência, ele é interrompido por outro ministro que diz assim, discordo. Eu entendo que essa divergência aqui vem para beneficiar corruptos. E eu não sou complacente com a corrupção. E aí o presidente do Supremo à época fez uma intervenção bastante importante e disse, olha, independentemente da divergência jurídica, nenhum aqui é complacente com a corrupção. Só que quando você joga isso num julgamento, você expõe o Supremo. E aí tem um autor que eu sou fã, o Reinhard Koselleck. Koselleck, ele diz, se a gente vulgariza a linguagem técnica naquilo que é técnico, você deixa desprotegido o conhecimento. E o direito, Ederson, e as instituições jurídicas, elas têm se tornado desprotegidas dentre várias razões, porque a linguagem técnica foi sendo degenerada, foi sendo jogada de lado, né? Quando você faz uma defesa penal, uma defesa constitucional, quantas vezes a gente não escuta que isso é uma filigrana para livrar bandidos, né? Então, a gente vai precisar de um bom tempo para voltar, ou se é que um dia a gente teve, mas para tentar colocar aí o devido processo legal no lugar. Então, eu acho que as instituições, desde o direito, que é a salvaguarda principal, até as outras, elas foram bastante erodidas nesses últimos anos. Então, a democracia no Brasil, que já é uma democracia frágil, como todas as democracias da América Latina, em termos de saúde, vamos dizer assim, ela piorou muito. Ela vai precisar colocar uns 3 stents, uma ponte de safena aí para dar uma melhorada. Pedro, tem uma pergunta que é interessantíssima, que eu também costumo fazer, que é a lei em movimento. A gente, quando você levanta essa lebre toda, quando você começa a discutir isso lá atrás, naquilo tudo que estava acontecendo, eu lembrei, quando eu fiz a faculdade de Direito, dessas conversas que a gente tinha, desses estudos que era lei em movimento. E essa ideia do fato se adequar à norma e não à norma, o fato foi e continua sendo um desafio para o direito no nosso país, ou na América Latina também. Como é que você está enxergando tudo isso a partir daquilo que nós vimos a partir de 2012, ali, 2013, que veio trazendo até agora e deu no que deu aí, no que a gente está vivendo agora? Veja, uma das principais características dessa hermenêutica de exceção, dessa apropriação privada de sentido, ela é exatamente você, digamos, alterar a aplicação normativa segundo tua conveniência ou teu senso de justiça pessoal. Eu estou sendo generoso quando eu falo senso de justiça pessoal. No fundo, muitas vezes isso não é senso de justiça. Há uma distinção entre política como justiça, a gente estava até falando disso hoje, né, Jorge? E política como disputa de poder. Muitas vezes o que nós temos visto no Brasil, em especial em casos mais rumorosos e mais impactantes, é a política como disputa de poder através desse mecanismo corrompendo o direito, né? Fazendo uma interação com o direito, corruptora do direito, porque derruba, vamos dizer, o critério do lícito e ilícito próprio para o direito, né? Então, esse mecanismo de corrupção sistêmica, de ataque ao direito pela política como disputa de poder, ele se dá através dessa apropriação privada de sentido, ou seja, onde não há uma preocupação de realizar o programa normativo na hora de ponderá-lo ou de aplicá-lo ao fato, né? Há uma preocupação de realizar a vontade de poder do aplicador da norma, né? E isso faz com que não haja aquela coerência mínima de sentido que deve ter qualquer encadeamento de decisões. Não é incomum você ver um mesmo juiz ser literalista num caso, né, e voluntarista no outro, né, o mesmo juiz, né? Portanto, nós temos efetivamente essa prática do direito em movimento, que é um outro nome que se dá ao fato de você construir uma solução jurídica para o caso divorciado do sentido de coerência e integridade do direito, né?
O que você tem, esse fenômeno está muito comum. Na América Latina, eu acho que muda muito de acordo com o país. Aqui no Brasil está trágico. Está muito difícil você até exercer isso. Já se extrapolou o campo da política, extrapolou o campo do direito penal. Como bem falou o Jorge, o autoritarismo ele tem intensificado sua liquidez. Hoje não é só mais o sistema de justiça, a gente do autoritarismo líquido, como era na década de 90 e começo dos 2000. Hoje é o executivo, é o legislativo, você tem a figura do soberano é líquida, como é líquida a figura do inimigo, né, que é outro elemento essencial da exceção. Ou seja, você está liquefazendo essas questões, mas no campo do direito, eu diria que essa liquefação de sentido que é produzida pela apropriação privada de sentido, ela gera esse direito de movimento, cada país com a sua característica. Aqui no Brasil está gravíssimo, porque se expandiu para qualquer área do direito. A realidade, por exemplo, quem exerce atividade de consultoria, como eu, é quase uma desonestidade você prestar serviço de consultoria no Brasil, porque o sujeito vai buscar, em essência, a tua orientação para saber como proceder para não ter problemas. Você não pode oferecer uma orientação com o mínimo de conforto técnico. Você pode fornecer uma interpretação tecnicamente correta, o que não significa que ele não vai ter problemas. Porque a realidade é que o judiciário se comporta a cada caso de uma determinada forma. Vai de acordo com o freguês e não de acordo com a lei, né? Então, essa é uma realidade. Nós estamos no pior momento e, insisto, não é um problema maior do Supremo. O Supremo é o nosso melhor tribunal. É um problema do nosso sistema de justiça, né? Nós estamos com um comportamento do sistema de justiça extremamente inadequado, porque mutante, porque não oferece segurança jurídica, não oferece critérios e parâmetros, né? Às vezes, para o exercício da nossa atividade, para a realização da atividade social, é melhor ter parâmetro errado do que não ter. Porque pelo menos você sabe como se comportar, né? Hoje nós não sabemos. Mas o pior, é pior do que isso, Ederson, porque a liquefação, ela atinge a própria... essas medidas de exceção, esse autoritarismo líquido, eles não se dão por anomia, como eram os estados de exceção no século XX. O estado de exceção, hoje, que se manifesta por medidas de exceção, ele se dá por uma relação de hipernomia. Você tem um excesso normativo sancionatório. Excesso tanto em número de normas, como no fato de que as normas sancionatórias são vertidas em conceitos indeterminados. O que isso gera? Você arrebenta, liquida, degenera o princípio do nullum crime sine previa lege, por exemplo, no direito penal, ou da anterioridade no direito tributário. Porque você pode, como você tem a norma sancionatória vertida em conceito indeterminado, mais e mais condutas podem ser enquadradas nessa norma, segundo a vontade do aplicador da norma e não do legislador, sem que ela tenha uma alteração formal. Então, você vai falar isso é inconstitucional, mas não se reconhece essa inconstitucionalidade. E está se transformando numa prática. Então, por exemplo, você, há 3 anos atrás, adotou uma determinada conduta que não era considerada pela jurisprudência lavagem de dinheiro. E hoje, essa conduta que você adotou 3 anos atrás passa a ser considerada como lavagem de dinheiro, você passa a ser processado e talvez punido por ela. Mas você, quando adotou a conduta, não tinha previsibilidade da reação estatal, né? Porque exatamente é vago hoje em dia o conceito de lavagem de dinheiro, porque é conectada a qualquer crime. Então, praticamente tudo vira lavagem de dinheiro, né? Qualquer crime que você tenha obtido algum tipo de receita ou benefício material, aquilo vira lavagem de dinheiro. Então, fica muito fluido o conceito. Então, você vai incluindo novas condutas no conceito posterior à sua adoção, posterior a que elas tenham sido realizadas. A previsibilidade da conduta estatal, a segurança jurídica, é absolutamente degenerada. Então, isso não se dá apenas pelo comportamento do sistema de justiça, mas tem hoje uma forte participação do legislativo e do executivo, na produção legislativa. Veja, mesmo governos ditos que são progressistas, foram progressistas, como os do PT, produziram esse aparato. Aliás, foi um tiro do pé, porque acabaram, por exemplo, você pega as condenações de Lula, por exemplo, todas com base em leis aprovadas por ele ou Dilma. Todas, sem exceção, né? Ou seja, e leis vertidas com conceitos indeterminados. A lei de organização criminosa, a lei de lavagem de dinheiro foi produzida no governo Lula.
ou Dilma, perdão, a lei de delação criminosa, a lei antiterrorismo, o que é terrorismo na nossa lei? Ou seja, são conceitos vagos que vão sendo aplicados, então você tem a degeneração na produção legislativa, que é hipernômica, e você tem a degeneração na aplicação da lei, aonde o aplicador da norma fica com poder absolutamente de exceção de eleger quem que deve ser considerado criminoso ou não, porque o fenômeno que ocasiona essa hipernomia é que todos nós potencialmente podemos ser enquadrados em uma norma penal. Você vai falar, não, impossível. Não, passa o pente fino na tua vida no último mês, alguma conduta dando uma forçadinha enquadra em alguma norma penal. Entendeu? Então fica o quê? Acaba sobrando um poder anômico, não é que a exceção deixa de ser anômica, mas um poder anômico para o aplicador da norma, porque ele decide quem comete crime ou não. Não é o legislador, de fato. O legislador passa um cheque em branco ao aplicador da norma na medida em que verte a lei sancionatória. E isso está acontecendo em todos os setores do direito. No direito penal, certamente, mas também no direito tributário, no direito administrativo, nas ações de improbidade, tudo está sendo realizado dessa forma. Isso gera, gente, uma absoluta imprevisibilidade da conduta estatal, uma absoluta insegurança jurídica. É muito ruim para a sociedade, é muito ruim para os negócios, é muito ruim para a economia, é muito ruim para a relação entre pessoa e Estado. Jorge, eu tenho que te colocar aí numa situação, que é como é que você enxerga esse controle, e a gente tem discutido isso, eu acho que nós chegamos a falar disso também naquela oportunidade, sobre o controle, e eu tenho usado isso muito aqui também, que é o sequestro da subjetividade, né? Nesse movimento que acontece mundial em subversão das constituições, dos campos normativos, das orientações do norte social, que seria a Constituição, uma Constituição que nós temos aí de 88. Como é que você percebe essa interrupção, essa interferência, esse controle da subjetividade que faz o sujeito, essa frase é do Valim, o sujeito ir para a rua reivindicar o fim do seu próprio direito? Como é que a gente pensa isso e como é que a democracia transita nesse contexto? Anderson, essa é uma questão assim, extremamente complexa. Assim. Em muitas perspectivas, a gente, talvez por uma parte ser uma geração que nasceu num ambiente de democracia constitucional, uma parte da geração talvez tenha esquecido o que foi, né, a ditadura antes da Constituição de 88. A gente, por atacar fantasmas que a gente cria, né, ou seja, combater comunistas ou coisas do tipo, a gente vai se esquecendo de qual que é o valor da democracia. E quais são os bons argumentos pelos quais eu defenderia uma democracia? E muitas vezes a gente ataca pela perspectiva errada. Eu já vi pessoas defenderem a democracia porque a democracia seria um regime melhor para pleno emprego. Não necessariamente. A democracia, ela também não seria necessariamente o melhor regime para um grande crescimento econômico. Para o combate à pandemia, talvez você possa ter um combate à pandemia sendo feito melhor em autocracias do que necessariamente numa democracia, que a federação tem que conversar com estados, municípios. Então, por que uma democracia é um regime bom? Quando você pega uma parcela da população com com suas dificuldades, hoje você tem uma multidão de desempregados, uma sociedade que nunca teve welfare state como no Brasil. É muito difícil você chegar para eles e falar assim, olha, esqueça o discurso populista da eficiência, vamos debater aqui democracia e common ground, como eu e o Pedro gostamos tanto de fazer. Então, é uma sociedade altamente cooptável pelos falsos amigos da democracia, que é a eficiência, né, pujança econômica ou coisas do tipo. Então, quando se convence uma pessoa de que o problema da falta de emprego é a CLT, essa pessoa embarca. Quando você tem uma mídia jogando isso no discurso, é muito complicado de boa parcela da população não embarcar nisso. E aí a gente faz uma reforma trabalhista e hoje a gente tem, tudo bem com a pandemia, etc., mas a gente tem um grande problema de pessoas desempregadas. O direito entra nesse debate claramente. Com tudo que aconteceu, com tudo que o Supremo julgou, olha, sejamos bastante francos, grandes veículos de comunicação
não fizeram nenhuma meia-culpa na cobertura que fizeram da Operação Lava Jato em diversos aspectos. Então, é muito difícil, quando a gente tem toda essa situação. Então, se a gente pegar algumas exceções do mainstream midiático, então, se a gente pegar todas essas situações, é muito difícil a gente manter uma comunicação clara para a população de por que defender a democracia. Eu acho que uma das melhores formas de defender a democracia é tentar explicar para as pessoas quais são as alternativas a uma democracia. E, basicamente, você tem duas alternativas. Uma, que eu nunca vi acontecer em nenhum lugar, ela não sai do livro, que é um regime de epistocracia, né, um regime de governo de sábios, né, quem seriam esses sábios, etc. E o outro regime são as autocracias atuais, em sua maior ou menor medida. Uma autocracia como a do Putin, uma autocracia como a da Turquia, como a própria China, cada uma nasceu, como a Índia caminha muito, né, como seria um projeto que provavelmente o nosso atual presidente gostaria muito de implementar. Então, por que defender uma democracia? E aí, eu tento trazer isso, baseado em vários autores, mas é uma ideia de que quando um governo e uma sociedade passa pelo seu pior momento, é onde a democracia faz mais sentido. Aqui, o Brasil, né? Ameaça de quartelada, ameaça de não ter eleições, ataque às instituições o tempo todo. Já pensou quão pior seria se a gente não tivesse nenhuma democracia constitucional? E aí, eu emendaria do quão absurdo é juristas propondo, no momento desse, novas constituintes. Qual que é a garantia mínima que um propositor de uma nova constituinte pode oferecer para a sociedade? Vai repetir um artigo 5º para ela? Um artigo 6º para os trabalhadores? E o que acontece? É um debate feito no seguinte sentido, porque aí eu conecto, e encerro essa minha participação nessa pergunta, mas conecto com a primeira parte. Se vem uma nova constituinte hoje, Ederson, que o problema do Brasil é a Constituição de 88. Com tudo que a gente vê acontecendo, com os problemas legislativos que a gente tem, com os problemas de funcionamento das instituições que temos, de novo bate, né? Quando eu escrevi os 25 anos da Constituição, eu disse, a Constituição é a GNI. Ela apanha de todos os lados, né? De todas as ideologias. Quando, na verdade, ela é o que constitui a gente enquanto sociedade, enquanto povo. Então, assim, enquanto a gente não acertar as arestas de por que, se a gente não conseguisse comunicar de por que defender a democracia é um valor objetivamente a ser protegido enquanto sozinho, enquanto per se considerado, a gente vai ficar refém desses discursos anti-establishment, antissistêmicos e, principalmente, populistas que estão aí em várias instituições, e, infelizmente, no próprio judiciário, em alguns segmentos. Bom, gente, deixa eu fazer um intervalinho, vou fazer o primeiro intervalo desse programa super especial aqui na TV Banquete, na Rádio Cultura de Curitiba. Nós estamos conversando com Jorge Abud, com o Pedro Serrano. A gente está falando um pouquinho de democracia, dos desafios, né? Não só do direito, mas também do nosso sistema democrático, não só também do sistema simplesmente democrático, mas também da nossa vida cotidiana na sociedade brasileira. É um minutinho só, não saia daí, nós estaremos de volta daqui a pouquinho com mais cultura geral aqui na TV Banquete e na Rádio Cultura de Curitiba. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. De volta com Cultura Geral aqui na Rádio Cultura de Curitiba e na TV Banqueta. Nós estamos conversando sobre democracia, direito, com o professor Pedro Serrano e com o professor Jorge Abud. E eu queria voltar a esse segundo bloco, Pedro, te perguntando por que a gente não consegue sair desse sistema lombrosiano, né? Você vê que
a população que mais morre, né, são as populações periféricas, pobres, negras, que estão alijadas dessa condição democrática, né? O Safatli fala isso, nós nunca tivemos uma democracia de fato. Em alguns lugares do Brasil, nós tivemos algum tipo de democracia, né? Mas nunca tivemos uma democracia, por exemplo, nas periferias, né? Lá sempre o poder autoritário sempre esteve, as pessoas nunca tiveram liberdade plena e não vivemos, de fato, uma sociedade plural. Por que a gente não consegue sair desse sistema acusatório, inquisitório lombrosiano, Pedro? Por que a gente tem esse DNA não só autoritário, mas a gente não consegue evoluir como sociedade nesse sentido e tem sempre um ataque, não só às nossas liberdades, mas também um ataque ao nosso sistema de justiça, nosso sistema acusatório que não consegue se realizar. Bem, veja, a democracia ela é um sistema que ela pressupõe uma sociedade dividida em valores e interesses, né? A democracia, na realidade, pressupõe o conflito social. E o que ela faz é propor uma solução desse conflito através da política e do direito, né? Ou seja, de forma pacífica, né? Política através de procedimentos decisórios majoritários em que se garantam direitos das minorias, né? E o direito garantindo os direitos fundamentais, etc. Então, compondo conflitos via justiça. Então, esse é o mecanismo que a democracia adota para compor de forma pacífica um sistema que visa a paz. E ela foi sendo construída de forma universal no correr do século XX, mas nós temos aqui muitas deficiências, né? Porque nós não somos um capitalismo central, nós não somos uma sociedade central, nós somos uma sociedade periférica, um capitalismo periférico, onde aqui os processos autoritários, etc., se dão de forma muito mais intensa e violenta, né? E aqui no Brasil, especificamente, nós temos um forte caráter eugênico nesse conflito social, né, que sempre tivemos, né? A realidade é que nós tivemos 300 anos, mais ou menos, de escravidão, uma escravidão que muitos tentam dar uma ideia de que foi uma escravidão mais light, uma coisa mais branda, quando não é verdade, ela foi extremamente violenta, né? Inclusive no plano do direito, nós somos talvez o único país, talvez não, somos o único país do mundo em que a reescravidão do escravo podia se dar por ingratidão, por uma relação subjetiva dele com o dono, né? Isso não há em nenhum país do mundo. A reescravidão nos Estados Unidos se dava por cometimento de crime. Quer dizer, é um absurdo reescravizar, né? Mas pelo menos se dava por uma razão geral da sociedade. Aqui no Brasil, por uma questão cordial, particularista do dono do escravo, né? Então nós sempre tivemos muita violência aqui no Brasil, e essa violência social ela sempre se deu a partir da ideia de raça, de gênero também e outras questões, mas fundamentalmente eu acho que é muito estrutural a questão da raça, né? Com o fim da escravidão, nós passamos a ter ondas de imigração eurodescendente branca, em que esses imigrantes foram escolhidos para substituir o negro, o índio, o nordestino aqui na região sul-sudeste, no ascensão à classe média. E eu falo classe média aqui não no sentido clássico da palavra, ou econômico, no sentido de ser o segmento que gerencia a sociedade. No campo do Estado, juízes, promotores, oficiais generais das Forças Armadas, etc. No campo da atividade privada, os gerentes, executivos, etc. Todos brancos. É raro você encontrar um general negro, um juiz negro. Você pode hoje em dia até encontrar mulheres, mas em geral brancas, né? Então, isso não é à toa. Isso chegou, Ederson, a ser registrado na nossa história constitucional e ninguém comenta. Em geral, se você sabe disso, se descreve a Constituição de 34 como tendo sido a nossa Constituição de Weimar, porque ela criou o primeiro direitos sociais aqui no Brasil. Na realidade, é uma onda no constitucionalismo latino-americano, por todo o continente,
começaram a surgir constituições de proteção dos direitos sociais. E a nossa doutrina já começa o preconceito chamando de Constituição de Weimar, porque não a Constituição mexicana de 1917, que é anterior à de Weimar e garantiu direitos sociais, mas é essa expressão que se usa. A nossa Constituição de 34 criou o primeiro direito social na história do direito constitucional brasileiro, que é o direito à educação, no artigo 138 dela. Pois na linha B desse artigo 138, ela determinava a eugenia como princípio da educação brasileira, a hierarquia entre raças. E por que a educação é tão importante nisso? Porque ela é a distribuição da riqueza simbólica. É através da educação que você constrói uma classe média. É através da educação que você vai compor os quadros que vão gerenciar a economia privada e gerenciar o Estado. E isso foi atribuído aos brancos e aos descendentes vindo nessas ondas de migração. Então, isso mostra o caráter violento, racista, que a estrutura social brasileira tem. E isso acaba atingindo a estrutura do direito. E como que ela se realiza na estrutura do direito? Pela não aplicação universal dos direitos. Não universalização deles, como você fala. E veja, isso é importante. A Revolução Francesa teve um importante papel na construção do liberalismo, que foi a de luta contra o privilégio, enquanto a Revolução Inglesa e Americana foram de limite ao poder do Estado. E é a Revolução Francesa que constitui a ideia material de direito como algo universal, portanto, contra o privilégio, né? Algo antônimo a privilégio. Aqui no Brasil, os direitos são interpretados, eles são produzidos no programa normativo como direitos universais, com essa linguagem, mas ao serem aplicados, são aplicados a partir de um paradigma reacionário, um paradigma colonialista, um paradigma eugênico, né, que acaba transformando direitos em privilégios. Então, o direito de liberdade, como você falou, tem os incluídos. E os incluídos que não são indesejáveis. Branco de esquerda no Brasil constantemente sofre persecução no plano das liberdades. Isso faz parte da nossa história. Às vezes liberais também, às vezes sociais-democratas, às vezes... Mas, em geral, é o negro, é o índio, é o nordestino no sul-sudeste quem sofre, vamos dizer, redução nos seus direitos de liberdade. E, veja, não há direito de liberdade enquanto apenas alguns possuírem direito de liberdade. Porque não é direito, é privilégio. Quando você seleciona quem é o beneficiário do direito, você está transmutando ele em privilégio. Então, é um paradigma reacionário, colonial e eugênico, que governa, vamos dizer, a interpretação do direito do Brasil faz algum tempo. E é o que caracteriza, a meu ver, a nossa sociedade como uma sociedade atrasada. Eu não sou um sujeito que defende um programa de esquerda para o Brasil. Eu defendo a modernização do nosso capitalismo, o que implica em civilizar as relações entre Estado e pessoas. Então, esse elemento que você aborda na questão, para mim, é a questão central do nosso constitucionalismo. Nosso constitucionalismo é um constitucionalismo em constante crise, porque por mais avançadas que sejam as nossas constituições, o paradigma, eu uso no sentido wittgensteiniano aqui, paradigma, o paradigma interpretativo, ele é um paradigma ideológico, não jurídico, e dotado de forte caracterização eugênica, de classe, etc., né? Colonial, algo muito atrasado, né? E isso impacta o nosso judiciário. Nós temos um sistema de justiça reacionário, na sua maioria. Eu já estou numa idade que eu falo para o Jorge que eu falo as coisas mesmo, não tenho muita preocupação. Então, assim, estou sendo bem objetivo nisso. Posso mostrar aqui centenas de decisões judiciais absolutamente incompatíveis com a Constituição e com a vida civilizada. Recentemente, em São Paulo, foi decidido que o crime de tortura não é aplicado ao policial se ele não quis obter informação do torturado. Ou seja, o policial pode bater, pode violentar, que não é tortura, desde que ele não queira obter informação do torturado. Se fizer por sadismo, está permitido, né? Ou seja, vejam que absurdo, gente, quer dizer. Ou seja, são decisões incivilizadas, irracionais, desprovidas de sentido democrático constitucional, né? E isso é comum, é corrente na nossa história, que se intensificou no último período histórico nosso, porque foi sendo construído na sociedade uma nova forma de autoritarismo que se traduziu num populismo de extrema-direita,
que desejam um Estado de polícia e não um Estado democrático de direito. Mas sempre houve um certo elemento basal desse paradigma interpretativo redutor de direitos e traduzindo eles como privilégio. Jorge, é uma aula, né? É um privilégio que eu tenho aqui de ficar ouvindo o Pedro e você, Jorge. Queria trazer um elemento também para essa conversa, Jorge, que é o Pierre Bourdieu, quando ele fala no Capital Simbólico. E aproveitando aí a fala do Pedro, essa ideia do capital simbólico, essa ideia das estruturas que formam as estruturas estruturantes do conhecimento não estão disponíveis para as camadas sociais mais baixas, né, da sociedade brasileira. E, obviamente, que isso transforma a nossa forma de conduzir a sociedade e também a forma de entender a sociedade, o cidadão entender a sua própria sociedade, inclusive as forças de segurança, né, os próprios policiais e tal. Se nós pegarmos, por exemplo, um curso de direito, por exemplo, ele custa perto de R$200 mil, né? Então, assim, para você obter um capital simbólico, como diz o Pedro, ele não está disponível para todo mundo. O que isso traz de desafio para a nossa sociedade, para o nosso entendimento, no processo civilizatório e também no entendimento do Estado Democrático de Direito, Jorge? Então, Ederson, isso aqui é bastante difícil e o que eu vou falar agora, eu tenho que tomar muito cuidado para eu não cair num chavão contemporâneo, que eu vou cair nele agora. Quer dizer, em primeiro lugar, a gente tem que dar uma superada numa ideia, numa polarização que a gente vive constantemente. O que eu quero dizer com isso? Polarização não é algo que foi criado com as redes sociais, não é algo absolutamente novo. A polarização como um elemento de quebra da democracia, isso está em textos na Alemanha, por exemplo, do início do século XX. Aliás, a técnica da polarização, talvez, Pedro, o maior teórico a introduzi-la como um elemento de autoritarismo talvez tenha sido um jurista, né, o Carl Schmitt, quando Sim. ele diz que a linguagem da política passa por uma ideia de amigo e inimigo. Então, numa sociedade que a gente sabe extremamente desigual, com todos os problemas que o Pedro acabou de narrar, e eu adicionaria que talvez seja uma das sociedades que tem a elite mais pobre do mundo, né? E aqui eu estou falando de uma pobreza intelectual da elite, porque quem é da elite tem as condições de não ter pobreza intelectual, né? Mas parece que uma parcela da elite brasileira ela faz questão de ter uma pobreza intelectual, né? Na medida em que ela sustenta simbolicamente vários projetos bastante autoritários e antidemocráticos. Então, a gente precisa reunir, né? Então, quando eu escutei hoje o Pedro, sempre aprendo, mas ele falou algo que tinha que ressaltar essa frase. Ele falou, olha, eu não quero um projeto de esquerda, eu quero atualizar um projeto capitalista para a sociedade. E eu tenho certeza que o Pedro já deve ter enfrentado, né, o fantasma do comunista, né? Que qualquer um que faz uma crítica social no Brasil hoje, ele é trazido para o fantasma do comunista. Por quê? Porque é uma degeneração simbólica que divide a sociedade entre cidadão do bem e comunistas, ou a depender de quem é o inimigo do momento. Então, qual que é uma saída que a gente tem, Ederson? Tentar trazer algum common ground, ou seja, alguma coisa de o que a gente pode unir uma pessoa de esquerda, uma pessoa de direita, alguém mais evangélico, alguém mais cético ou ateu. E a ideia da dignidade, o constitucionalismo, ele pode emprestar alguns solos comuns para isso. E me parece que um deles é a dignidade humana. Porque a dignidade humana, ela tem como premissa, Ederson, evitar a coisificação do homem, a reificação da vida humana, o desperdício da vida humana. E a dignidade humana, quando bem compreendida, ela opera tanto num plano mais progressista quanto num plano mais liberal. No seguinte sentido, ela tem duas dimensões, o Pedro sabe disso, como o Dworkin dizia. Ela tem uma dimensão da vida intrínseca, ou seja, uma democracia privilegia a dignidade humana, por quê? Porque numa democracia nenhuma vida pode ser desperdiçada. Toda vida tem um valor simbólico per se.
mesmo condenado penal. Fala muito a respeito da saúde de uma democracia, como ela trata seus presos. Porque o preso é aquele que está sob a custódia direta do Estado. Não tem, Ederson, nenhuma democracia boa deixa as pessoas enjauladas morrendo. Não porque a gente quer algo diretamente para fazer o bem para a pessoa que foi presa, porque é algo estrutural em relação a isso. E essa mesma dignidade, ela tem seu valor extrínseco, no seguinte sentido. E não tem nada mais liberal do que isso. Há determinadas escolhas éticas que ninguém pode me impor. Que religião eu quero ter, se eu quero ter religião, com quem eu quero casar, se eu quero casar, que profissão que eu quero tentar ter. São escolhas éticas. Nem a sociedade, nem o Estado podem me impor minhas escolhas éticas. Eles têm que ser meu parceiro no empreendimento para que eu possa ter as melhores condições de viabilizar essas escolhas que são éticas, são minhas, né, intrasubjetivas. Então, a dignidade, eu acho que isso, o constitucionalismo, né, eu acho que o Pedro concorda comigo, o constitucionalismo, ele tem uma coisa boa, Ederson, que ele tem uma pauta que une pensadores mais conservadores com pensadores mais liberais progressistas. Né? Tem, em algum ponto, eu sei que tem, dá para amarrar alguma coisa de Burke, por exemplo, com o próprio Dworkin, né? Nessa ideia de proteger o indivíduo e, ao mesmo tempo, a sociedade ter uma responsabilidade com o indivíduo, né? A proteção das instituições. Então, eu acho que a gente tem que criar um mínimo de pautas, né? A gente tem que lembrar coisas que todo mundo concordaria em defender. E eu acho que, por exemplo, a dignidade é uma delas. A gente tem que emprestar para o debate público, a gente tem que dar poder simbólico de defesa de pautas, para depois avançar para falar, por exemplo, de defesa das instituições, né, defesa do sistema eleitoral. Então, hoje, eu às vezes eu sou um otimista incorrigível, mas eu vejo com muito interesse quando, por exemplo, o próprio PSDB, né, se une com partidos que ele rivalizava para dizer, olha, o sistema eleitoral funciona. Eu sei que é pouco, parece que é pouco, mas eu acho que são solos comuns que a política pode criar e a sociedade pode criar também, né? Porque divergências de uma década passada hoje são muito pequenas perto de riscos que têm aparecido constantemente. Bom, gente, deixa eu fazer mais um intervalinho. A gente volta daqui um minutinho aqui na Rádio Cultura de Curitiba e na TV Banqueta. A gente está conversando com Jorge Abud e com Pedro Serrano. A gente está falando um pouquinho de democracia e também dos desafios sociais que a gente vive nesse momento tão desafiador para todos nós e para as nossas instituições também. Um minutinho só, nós estaremos de volta aqui na Rádio Cultura de Curitiba e na TV Banqueta. Não saia daí. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. De volta com a parte final do Cultura Geral, 6 anos, né, aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente traz hoje um diálogo super importante com o Pedro Serrano, com o Jorge Abud. E, Pedro, eu queria te perguntar nesse último bloco, a fazer a abertura desse último bloco, te perguntando qual foi o tamanho do buraco e do prejuízo que o lavajatismo trouxe para todos nós como cidadãos e o tamanho do rombo que foi criado nas nossas instituições e que, de fato, balançou todo mundo, balançou as instituições, balançou todo o sistema de informação, principalmente o sistema jurídico, e a gente está catando esses caquinhos até hoje e estamos com esse pepino para poder resolver daqui para frente. Como é que a gente pensa isso e como é que você traz isso à luz do direito e da sua militância jurídica? Eu creio que o primeiro passo que a gente tem que observar é a Lava Jato, que foi símbolo de combate à corrupção, hoje é símbolo do abuso e tal, né?
Então, a gente tem que tomar um cuidado nisso, porque senão nós vamos isolar na Lava Jato um problema que não é só da Lava Jato. Nós temos um processo histórico no Brasil, que nas minhas pesquisas eu identifiquei como marcadamente iniciando durante a década de 90, que começa com a guerra às drogas. É a guerra às drogas e a figura do traficante que vão estabelecendo esses processos de medidas de exceção no interior do sistema de justiça, esse autoritarismo líquido, né? Transformando o réu, através da sua desumanização pelo conceito do traficante, num inimigo de Estado. Então é ali que você passa a desenvolver a técnica do chamado processo penal de exceção, né? Ou seja, um processo que opera por hipernomia, por interpretações privadas de sentido, por baixa estándar probatório, por uma hermenêutica de exceção e etc. e tal, né? Uma série de características. E essa técnica, né, Gunther Frankenberg, professor da Universidade de Frankfurt, é quem observa que a exceção é uma técnica, né? Essa técnica é desenvolvida na questão do tráfico, expande para outros crimes e depois vai para a política, com o caso do mensalão. No caso do mensalão, ainda não havia um aparato estatal próprio para as medidas de exceção serem produzidas com mais intensidade, né? Elas vão se produzir na reação dos governos progressistas ao mensalão, que é uma reação negativa. Eles, acho que para querer demonstrar independência no combate à corrupção, para responder aos movimentos de junho de 2013, né, isso no caso da Dilma, você tem a produção de medidas legislativas que criam uma máquina de guerra, uma máquina de exceção, que são exatamente essas leis hipernômicas. E a Lava Jato vai ser produto de tudo isso. Ela vai ser o ápice desse processo, em que ela vai ter 3 tarefas políticas fundamentais que ela se predispõe a cumprir. O primeiro, fazer a base social, estimular a base social para o impeachment de Dilma. O segundo, retirar Lula da eleição de 2018, né, por um processo penal específico, prendendo ele, inclusive, né? E o terceiro, criando o bolsonarismo. É a Lava Jato quem cria a figura de Bolsonaro, né? Não a figura do Bolsonaro em si, mas o bolsonarismo entendido aí como um movimento político, social, de populismo de extrema-direita, que começou a ser criado na década de 90 e que adquire a sua cara política com a Lava Jato através da figura de Bolsonaro, né? E que, inclusive, quem se reivindica como coordenador ou líder da Lava Jato, se reivindica porque assim é apresentado na empresa que trabalha hoje, que é o juiz Moro, ganha como prêmio por esse tipo de conduta o Ministério da Justiça, né? Então vejam que isso não é um processo qualquer. E é evidente que a destruição institucional, a degeneração do direito que tudo isso ocasionou, a degeneração da nossa recém-nascida democracia constitucional, esse verdadeiro período de termidor que nós estamos atravessando aqui na história democrática do Brasil, né, é tudo ocasionado por esse lugar. E os impactos são imensos, né? É no campo do direito uma imensa degeneração, a radicalização mais ainda do aprisionamento em massa no país, porque a situação não fica reduzida apenas aos atingidos pela Lava Jato. Se cria uma cultura punitivista, se intensifica a cultura punitivista no Brasil, que atinge, em especial, a população jovem, negra, pobre, que mora nas periferias. Então, você tem aí uma degeneração profunda do direito, né, pela sua instrumentalização ideológica, e com isso as instituições brasileiras ficam abaladas. Tal. Com a vitória eleitoral de Bolsonaro, você tem a liquefação mais radical desse autoritarismo, que é ele passa a dominar o executivo, a ter presença no legislativo e também presença no sistema de justiça, como já havia antes. Então, nós temos hoje a figura do soberano, que é própria do estado de exceção, liquefeita. Quase qualquer agente de Estado pode ser soberano de exceção. E a figura do inimigo também liquefeita. Uma hora é o líder político, outra hora é de esquerda, outra hora é o líder político de direita também, outra hora é o jornalista, outra hora é o advogado, cada hora é um, né? Não há um inimigo determinado. O inimigo é liquefeito pela sociedade, selecionado com esse fim de ser atingido. Então é muito grave isso no plano institucional. Nós estamos numa democracia, como diz Boaventura Santos, de baixíssima intensidade,
né? Baixíssima intensidade. Estamos tentando manter o que ainda existe dela e ver se regeneramos a democracia e nossa interpretação constitucional, né? É isso, creio que isso é inegável, houve uma absoluta destruição, né? No sentido político da expressão destruição, teórico-político, né? Houve uma destruição de sentido no Brasil, né? Na nossa democracia. Pedro, Jorge, para a gente encerrar, qual é o papel dos democratas hoje? Como é que você vê essa luta progressista que a gente está percebendo hoje? Você acha que a gente vai conseguir juntar os caquinhos para parafrasear a MPB? Nós vamos conseguir juntar os caquinhos do amor que se acabou? Será que nós vamos conseguir, Jorge? Nesse sentido democrático que a gente, como disse o Pedro, mesmo sendo de baixa intensidade, buscar os caquinhos que restaram? Olha, Ederson, todo democrata, seja conservador ou progressista, ele deveria proteger a democracia hoje. Deveria sair um pouco daquela... Eu acho que muitos democratas no Brasil precisam sair daquela posição de uma ingenuidade, aquela ingenuidade quase de quem lia Romance Júlia em banca, e entender a gravidade do problema. Hoje, democratas, por exemplo, eles têm que combater o que todo bom democrata combateu, como Robert Musil dizia, combater a reascensão da estupidez. Musil, que tem um livro maravilhoso chamado Sobre a Estupidez, ele dizia, naquela época ele estava falando sobre aquela estupidez totalitária que ascendia, e essa estupidez totalitária, ela aparece novamente. Ederson, eu e o Pedro, a gente participa de eventos que a gente tem que defender que o artigo 142 da Constituição não significa que os militares são poder moderador. A gente precisa explicar isso. Especialistas têm que ir para todo lado dizer que vacina é algo relevante. A gente tem que defender o uso de máscara no meio de uma pandemia. A gente defende a aplicação da Constituição e das leis, não de uma subjetividade do intérprete. A estupidez, ela está presente. Então, a função de um democrata e de um conservador é mais do que saber o que os diverge ideologicamente, aquilo que os une enquanto pensadores e democratas. Tem uma frase que eu gosto muito, do Wilhelm Flusser, na autobiografia dele, que não é nova, né? Não é dessa nova geração de texto sobre democracia, mas ele dizia, lá naquela época, ele dizia mais ou menos assim, ó, pois tudo desapareceu, não de golpe, mas aos pedaços, não com o aparecimento dos tanques na rua. O que acontecia é que a realidade caía aos pedaços, e aos pedaços foi engolida pelo abismo. Então todos os democratas tinham que enxergar esse abismo da estupidez e não deixar a realidade ser sufragada por ele. Bom, gente, chegamos ao final desse programa super maravilhoso, didático e um programa de um recorte diferente, né? Ficamos por aqui. Pedro, muito obrigado pela sua participação, obrigado pela honra de ter me oportunizado de te entrevistar e trazer você aqui para a Terra das Alterosas, nesse espaço que continua e continuará por muito tempo sendo um espaço democrático de fala, como dizia o Dunker aqui. Muito obrigado, viu, Pedro? Muito obrigado a você, Ederson. Obrigado imensamente ao Jorge, que é um grande parceiro e que eu admiro imensamente. E agradeço muito a vocês pelo convite, pela honra e a oportunidade de estar aqui com vocês. Jorge, vou contar com você também mais vezes. Muito obrigado mais uma vez. Esse livro maravilhoso aí que está atrás de você, que é a sua obra, né? Essa obra super bacana. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Cultura, viu? É isso, eu que agradeço poder participar desse espaço privilegiado e hoje com a presença desse querido amigo que eu tanto admiro, que é o Pedro Serrano. Bom, gente, chegamos ao final. Voltamos amanhã com Cultura Geral com mais uma pauta super especial. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Cultura Geral. Apoio Milton Campos, tradição e inovação para seguirmos no topo. Caixa de Assistência OAB Nova Lima, caminho seguro para os advogados de Minas.